o Alexandre, né, vai fazer o lançamento do periódico JTE e vai fazer uma discussão sobre a divulgação científica. Alexandre Fontes da Fonseca, físico, e o Marco vai apresentar. Muito bem. O Alexandre é físico, mestre e doutor em física pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pela Universidade de São Paulo e pela University of Texas em Dallas, e é professor da Universidade Estadual, quer dizer, era, né? Professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e agora professor até essa semana no Unesp, e a partir da semana que vem ele é professor da Unicamp, né? Obrigado, agradecer à organização pela oportunidade de formalizar o lançamento de um projeto que é uma ideia que eu vou confessar para vocês que não é nossa, muita gente já teve essa ideia, e eu vou comentar rapidamente um histórico dela. Então vamos apresentar o GE, é um jornal de nome, né? A sigla significa Jornal de Estudos Espíritas. A ideia é criar um periódico destinado a artigos de pesquisa espírita, e vou explicar logo adiante o destino, né? O objetivo inicial que a gente tem com ele. Eu estou editando, chefiando, eu criei formalmente o JTE, e o Ademir está me ajudando, está sendo meu parceiro. Aqui eu vou falar rapidamente o histórico, o objetivo e os escopos do GE. A gente já é meio de 15, eu também já estou com fome, vou tentar não comer o tempo, para deixar para deixar para comer a comida e não o tempo, né? E o histórico, eu vou apresentar um depoimento, eu sempre quis falar isso, então vou falar agora, da seguinte maneira. Eu vou apresentar um depoimento do confrade desencarnado, né, o professor Hernani Guimarães Andrade, nem meu parceiro Ademir conhece. Um depoimento inédito e exclusivo para vocês, para líderes, ouvintes aí que estão acompanhando a nossa apresentação. É uma comunicação que eu fiz por e-mail com ele, quando ele ainda estava encarnado, e eu vou mostrar para vocês. Rapidamente comentando, a ideia de criar um journal, um periódico em moldes do que acontece na academia, não é nossa. Vários colegas que também trabalham nos meios acadêmicos já tentaram, já imaginaram. Se eu não estou enganado exatamente nos detalhes, eu sei que Herculano Pires propôs uma revista de educação, na área da educação. Não deu muito certo, até o pouco que eu sei. Então a gente está propondo essa ideia, talvez não dê certo, vou comentar adiante. Mas, para não tomar muito tempo, vou só comentar esse depoimento para baixo. Né? Então aqui a figura do professor Hernani Guimarães, né, que é conhecido por sua dedicação a aspectos de pesquisa no espíritas. E eu mandei um e-mail para ele, né? Eu vou destacar aqui a época, em 2002, eu fazia pós-doutorado no Instituto de Física da USP, e eu tinha um projeto desses de periódico em moldes acadêmicos, e mandei assim, eu escrevi um projeto que eu tinha intenção de um apoio da casa espírita que eu frequentava, vou retornar em Campinas, e eu enviei para ele leu, foi gentil, me mandou uma resposta muito gentil, engraçada, vocês já estão lendo, né? Eu vou ler junto caso o pessoal lá atrás não consiga enxergar. Agradeço-lhe pelo vosso e-mail de 25 de setembro de 2002, há quase 11 anos atrás. E realmente inédito, eu nunca mostrei, nunca dei publicidade para isso, porque eu nunca achei necessário, uma coisa que foi pessoal, mas eu vou mostrar para vocês a coincidência. Peço-lhe desculpar minha demora em respondê-lo, justifico, é sempre bom, bem-humorado, é simpático. Eu moro em Bauru ainda, né? Daqui a uma semana e meia estou mudando para Campinas, e o pessoal lá sempre lembra dele com muito respeito, carinho. Certamente é uma pessoa que fez muitos amigos. Idade de 39 anos apenas, né? Bem-humorado, volume incalculável de tarefas, relacionamentos com correspondentes do Brasil e do exterior, assessoria eficientíssima, porém pessoa idosa, aliás, é a única colaboradora das tarefas do IDPP. Aí ele brinca, creio que já chega de provocar-lhe lágrimas de piedade, não estranhe meu gesto de bom humor. Bem, aí ele diz assim: meu querido mestre, li com muita atenção o seu trabalho a respeito do JTE. Naquela época eu já tinha essa ideia do nome, Jornal de Estudos Espíritas. Não quer dizer, eu pensei, não, eu vou mostrar essa parte primeiro, o pessoal vai achar que foi uma mensagem mediúnica do governo. Não tem nada de mediúnico, nem viagem no tempo, nem nada. Naquela época a gente tinha ideia, foi um dos
primeiros nomes que imaginei para o periódico. Confesso-lhe que sempre foi meu sonho unir o aspecto científico do espiritismo com um journal semelhante aos que se manuseiam no meio científico. A gente estuda no meio acadêmico, eu com a minha área é física, né? E a gente, no mestrado e doutorado, vai crescendo com uma cultura que eu vou resumir com a seguinte expressão em inglês: publish or perish. Ou seja, você tem que publicar, porque essa é a medida do nosso desempenho científico. Várias áreas têm assim, as universidades mais conceituadas têm bom desempenho nesse aspecto. E analisando o lado positivo, já que a física, por exemplo, é uma área que todo mundo assim, tem um respeito muito grande, inclusive meio espírita até demais, na minha opinião, em termos de exageros, assim, de usar, de considerar a física como verdade absoluta para uma série de coisas. Mas, de fato, as pesquisas em física e física quântica trouxeram para a gente diversos desenvolvimentos tecnológicos, bem-estar, né? Até esse aparelhinho aqui, se a gente for ver a essência do funcionamento, decorre de conhecimento da física. Então, realmente, a física tem seu mérito, e esse mérito está relacionado a esse esforço dos cientistas em divulgar o seu trabalho, a sua contribuição na forma de artigos científicos. E a gente, espírita, pensa, uma forma de talvez contribuir para o desenvolvimento do conhecimento espírita, tentar incentivar e promover algo semelhante. Porém, a gente sabe que o meio espírita não é um meio acadêmico, as pessoas não têm formação ou treinamento para fazer pesquisa. Já volto nisso já. Aí ele fala, nasci no signo de Gêmeos, sempre fui sobrecarregado e teve muitos encargos de família. Lamento estar tão idoso, se fosse outros tempos, sairia daqui para abraçá-lo pessoalmente, para me apresentar como auxiliar para tocarmos o Jornal de Estudos Espíritas. E ele ainda diz, gostaria imenso de ver ainda em vida, pois é, não deu. Bom, de certa forma não está errado, porque ele continua vivo, né? Vamos dizer assim. A realização e funcionamento. Oi? Se é que não está convidado, nem pensamento, sim, você. Está presente. Para ver a gente iniciar esse projeto. Mas não deu para fazer naquela época. De fato, por quê? Porque sempre você tem muitas dúvidas. Aliás, eu não vou entrar nelas, senão o tempo nosso, a gente não vence. E eu vou deixar um tempinho para vocês perguntarem algumas dúvidas. Bom, vou prosseguir. Vou colocar rapidamente, sem também aprofundar muito, eu quero deixar o tempo para perguntas. O objetivo que nós propomos, aí quando eu falo nós, eu converso com a Ademir, depois de anos a gente conversar, que hoje é 2013, né? Nós estamos lançando 2013, a ideia já era antiga. Nosso interesse é a gente definir um objetivo de publicar artigos, contribuições sérias e originais ao conhecimento espírita, e trabalho de pesquisa, algo até parecido e similar ao que a gente faz aqui na LIP, mas eu vou comentar uma pequena diferença já. Em espiritismo, né, pesquisas em espiritismo e áreas que possam trazer contribuições ao espiritismo. Eu vou dizer o seguinte: a gente poderia imaginar, quando a gente pensa em ciência espírita, pesquisa espírita, desenvolvimento do conhecimento espírita, a gente poderia imaginar duas frentes. Uma que a gente vê bastante nos encontros, nos trabalhos apresentados ao longo dos anos aqui na LIP, que são pessoas que, dentro dos meios acadêmicos, desenvolvem temas de interesse ou diretamente relacionados com conceitos espíritas e produzem material acadêmico, dissertações, teses. Nosso colega Tiago Paz, acho que ele não está aqui hoje, ele tem uma base de dados de dissertações e teses espíritas muito boa, e a gente tem bastante aqui no nosso país, ao longo desses décadas. A gente tem várias pessoas que têm conseguido em determinadas áreas, em física não, é muito difícil, física ainda está muito distante, mas em várias áreas, principalmente áreas humanas e médicas, a gente tem conseguido trabalhar, pessoas têm conseguido realizar trabalhos de pesquisa acadêmicos, seguindo moldes acadêmicos, com interesse espírita. Agora, existe uma segunda frente, que eu vou representar ela contando com aquela figura ali, ó, que a gente também está homenageando, Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, ninguém nega que ele foi um grande pesquisador espírita, sem formalmente estar vinculado a uma academia, a um centro de pesquisa formal. Publicou livros, divulgou seus estudos teóricos e práticos espíritas na forma de livros, mas nem por isso
deixa de ter um valor importante para nós espíritas na nossa prática, nas atividades na casa espírita, no nosso estudo, compreensão sobre mediunidade e muitas outras coisas. Então, a segunda frente a gente representa por esse esforço que ele teve, e ele teve a oportunidade de divulgar através de livros, mas a gente tem o movimento espírita crescendo, o número de espíritas crescendo, progresso um avanço, né, na divulgação de informação, acesso à informação. A juventude hoje com os dedos acessa um monte de coisa assim, em segundos. E o interesse da juventude em questões de ciência, em questões, e para aqueles que conhecem e se afinizam com o espiritismo, as duas coisas. A ideia, então, implícita nesse objetivo do Jornal de Estudos Espíritas, não é concorrer com a LIP, é ser uma ferramenta que estimule, que permita estimular, ofereça espaço para qualquer pessoa dentro do movimento espírita que goste de estudar, tenha interesse de fazer pesquisa, mesmo que algo simples, mas de interesse espírita real e legítimo, possa divulgar o seu trabalho. Então, é uma maneira de estimular o estudo sério, o pensamento crítico e a forma de externar, porque não adianta nada eu saber tudo na minha cabeça, eu não saber escrever e transmitir para os meus amigos, para o movimento espírita. Então, a ideia, a intenção do jornal, do Jornal de Estudos Espíritas, é estimular, sugerindo uma forma que, pela nossa experiência pessoal, a gente conhece um pouco da forma como no meio acadêmico artigos de pesquisa são divulgados, mas querendo estimular, não que as pessoas precisem ter títulos de mestre ou doutor, mas que estimule o estudo e a forma mais clara, mais objetiva de externar o resultado de um estudo. E nisso, a gente define, né, a ideia de contribuição original, porque outra intenção nossa não é competir com as revistas tradicionais espíritas, Formador, Internacional do Espiritismo e muitas outras, os jornais espíritas que a gente tem, vários de abrangência nacional ou regional. A gente não quer competir as matérias espíritas, pessoas articulistas acostumados a escrever análise de casos, lembrança de temas doutrinários e muitas outras coisas, vão continuar tendo esse espaço. A gente não vai competir, criar mais um periódico para competir, para publicar textos. A gente quer que o JEs seja um espaço para contribuições que a gente chama de originais, coisas que ninguém pensou ainda, que possam somar num degrauzinho, nem que esse degrau tenha 1 milímetro só de altura. Porque, aliás, a ciência cresce assim. A gente vê no Jornal Nacional, descobriram a cura disso e daquilo, mas não sabe os milhares de degrauzinhos que antes daquele que apareceu na manchete do noticiário, foram galgados ou foram construídos por outros pesquisadores até chegar lá. A ideia é similar, é estimular quem gosta de estudar e que tem afinidade pelo espiritismo a fazer isso, e não meramente repetir, assim, ficar repetindo, exceto, eu pus aqui, salvo em caso de interesse, que, na nossa opinião, como responsáveis por esse periódico, a gente acha didático as pessoas conhecerem publicações, exemplos de artigos que possam orientar, já que a gente tem implícito um ideal de que o movimento espírita se interesse pelo estudo, pela pesquisa e por divulgá-la, aprender a escrever ela de uma forma clara e objetiva. Eu vou só citar, que são vários, que o escopo, depois eu vou colocar o link do site para quem não conhecer, mas o escopo do jornal inclui, mas não está limitado. Então, mesmo a gente direcionando para questões só espíritas, aliás, comentando sobre isso, há quem tem uma visão, não vou debater, só comentar. Há quem tem uma visão que, para ser científico ou acadêmico ou sério, no sentido acadêmico da palavra, uma revista científica tem que ser aberta para tudo. Na minha área de física, a gente tem revistas, primeiro, de física, então não publica pesquisas em biologia, certas revistas de física, e dentro da gama de revistas de física, a gente tem algumas dedicadas a magnetismo, outras a astronomia, outras a ótica, outras a teoria, outros aspectos matemáticos, etc. etc. Então, isso não é definir um escopo e um objetivo para um periódico, não é uma atitude incondizente com isso que a gente quer. Eu
eu acredito que a teoria espírita é capaz de explicar satisfatoriamente uma gama de fenômenos que a gente chama de espírito, outros chamam de outros adjetivos, não importa. Então, como eu considero isso, eu quero que a revista se dedique a publicar artigos que desenvolvam e explorem a doutrina espírita. Pessoas que queiram pesquisar teorias diferentes para fenômenos similares vão encontrar diversos jornais aí, nacionais ou internacionais. Então, isso é natural nos meios acadêmicos, definir-se um escopo. Isso não é uma questão de ter mente fechada ou ortodoxa, que fique claro isso. Eu vou listar rapidamente, só para dar uma ideia de que mesmo a gente limitando o escopo em questões espíritas, a gente tem muita coisa, no fundo. Olha, a gente, por exemplo, poderia estar investigando assuntos relacionados à mediunidade, métodos de análise, reencarnação, vida espiritual, influência dos espíritos, aspectos históricos, aspectos filosóficos, aspectos religiosos, pesquisa e ensino, análise de obras, relações entre várias ciências, espiritismo, saúde, qualquer área e o espiritismo, implicações na sociedade, consequências positivas de se adotar orientações que o espiritismo tem, interpretações de fenômenos de outras áreas, com base no conhecimento espírita, esclarecimento de críticas e etc. Isso para dar uma lista de sugestão, porque de fato o escopo é amplo e a gente espera que as pessoas de fato se interessem por isso. Como a gente está propondo algo similar ao que a gente vê no meio acadêmico, a gente vai adotar um esquema que a gente chama de método de análise por pares, que nada mais é do que o seguinte. Bom, eu sou o editor, a Ademir é meu parceiro editor da revista, mas alguém manda um artigo sobre uma análise da história do movimento espírita de uma cidade, como apresentaram aqui o meu colega Alexandre apresentou, pesquisa sobre questões históricas. Eu não entendo nada de metodologia de pesquisa histórica, eu vou precisar de ajuda de um especialista do assunto para me dizer, olha, esse trabalho seguiu um mínimo de critérios para você considerar legítimas as conclusões, válidas as conclusões sobre o trabalho de pesquisa. O mesmo com relação à psicologia e diversas áreas. E mesmo questões doutrinárias, há pessoas que têm experiência em mediunidade. Se o Hermínio de Miranda estivesse encarnado, a gente consultaria ele para questões, por exemplo, de mediunidade. E pode pedir ajuda de outros companheiros em parte de questões de assistência social, etc. Isso para diminuir um pouco a dificuldade que editores têm de decidir. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Não que o editor não possa, porque a responsabilidade, em geral, é do editor. O editor, com base nas avaliações, decide. Que a avaliação pode também, como o processo é todo humano, são pessoas que avaliam, nós seres humanos, nós sabemos, o Espiritismo garante para nós que a gente está longe da perfeição, a gente erra. Então, avaliar, menos aqueles que vão avaliar, os pares, eles podem errar, a avaliação pode não ser, e a gente pedir outras, ou então, na dúvida, a gente não. Então, vamos aceitar, ou então está muito ruim, vamos rejeitar. Então, essa é a função do editor. Mas, o sucesso de um jornal desse tipo não depende dessa atuação só nossa. Depende de um fator importantíssimo que eu vou resumir na seguinte palavra. Vocês e todo o movimento espírita e todos os interessados. Não vai existir JEE daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, se não tiver pessoas interessadas. Não só em fazer a pesquisa, não só ser rigoroso, ser o trabalho, mas se não quiser ter o trabalho de escrever, de tentar colocar isso no papel, e pensando na dificuldade, na falta dessa cultura, dessa experiência, a gente se propõe a estar orientando. A pessoa manda um trabalho, a gente avalia, dá sugestões. A gente tem uma lista de recomendações que a gente sugere que os interessados leiam no site, já roubou o endereço, para critérios, lista de critérios que os avaliadores vão usar. Então, interessados, vão lá, olhem lá, já fica sabendo o que eles vão ler e vão avaliar no meu artigo que eu mandei para publicar. E aí, bom, o endereço do site, né, depois a gente coloca de novo para anotar.
E aí eu vou pular essa parte de aparência, que é só cosmético, né, de como a gente está editando isso, e agora é com vocês. Enquanto o Alexandre põe o endereço do site aí, só lembrando, essa proposta, essa apresentação do Alexandre é o lançamento, né, de uma ideia que vem sendo maturada aí há algum tempo e que agora precisa da colaboração de todos os pesquisadores para que esse projeto se desenvolva. Tá? Então é um momento muito importante que o Alexandre se dispõe aqui a esclarecer qualquer dúvida, inclusive para não pesquisadores, o que eles podem fazer para se adequar à necessidade dessa divulgação. No site a gente mastiga ao máximo um monte de coisa, pode ser que não tudo. E interessados, visitem o site, gastem um tempinho lendo, que tem bastante coisa para ler, porque precisa dar detalhes para a gente tirar dúvidas. Mas agora, quem quiser aproveitar. A ideia é fazer um periódico impresso ou é só virtual? A pergunta dela, a ideia é fazer o periódico só impresso ou só virtual? Bom, por questões de facilidade de custo e facilidade de divulgação, a gente está fazendo puramente online. No futuro, a gente pode, inclusive, aproveitando a sua pergunta, a gente não tem interesse, eu explicito e quero deixar claro, de tornar o JE um periódico que seja divulgado em meios acadêmicos. O meu foco é a segunda opção, é para o movimento espírita. E ajudar a criar, primeiro, uma cultura de ler, escrever, de fazer pesquisa. E com o tempo, se isso ganhar o que o Ademir gosta de lembrar, usou essa expressão de massa crítica de pesquisadores, formar e eles manter uma produção e que ajude a aumentar a periodicidade, no futuro a gente pode eventualmente considerar isso uma produção de fato. Mas isso não depende de nós, minha, dele, ou dos pareceristas, depende de vocês. E essa periodicidade seria? Inicialmente eu vou adotar uma periodicidade a mais longa possível, anual, e eu vou adotar um esquema que eu noto algumas revistas de física fazerem, que é o volume que está aberto, ele vai publicando os artigos na medida que eles são aceitos e preparados. Então, atualmente lá está o volume 1 aberto, tem 4 artigos, tem 2 artigos do Ademir, tem 2 artigos reproduzidos, eu não comentei, a gente tem 3 sessões, uma de artigos inéditos, propriamente ditos, uma de artigos reproduzidos que vão acontecer a critério nosso, para dar exemplo, até mesmo para esse começo servir de guia para quem estiver interessado. E uma sessão de comentários, onde vai ser permitido que alguém faça um comentário crítico, uma resenha de algum tipo de livro, mas no sentido de interesse nosso. Uma crítica a algum artigo, com direito à réplica. Enquanto o Wellington, né, está chegando, Alexandre, vai ser registrado formalmente? Vai ter registro e indexador, alguma coisa? Então, a ideia é depender de vocês. Se tiver alimentação, se formar essa massa crítica, e o que pode levar anos, décadas, pode ser que na próxima encarnação a gente faça essa lista. Estou brincando, mas sem querer, talvez falando sério. Se tiver massa crítica, esse é um passo seguinte. Primeiro é um projeto piloto, para ver se a gente consegue. A gente tem a facilidade da internet, no alcance dos dedos, literalmente. Então a gente quer tentar usar isso em favor, aproveitar já ali, por exemplo, já tem um pouco de reputação boa e a gente está aproveitando isso para atrair vocês. É o Eric, da Rádio Fraternidade. Então, o que eu estou percebendo, na verdade, que ele se confirma a explicação, que, na verdade, o objetivo do seu jornal é despertar em cada um dos espíritas, não só a prática religiosa e filosófica, mas a capacidade de crítica, de refletir sobre os fenômenos, sobre as experiências, sobre o que acontece com ele, para ele desenvolver esse potencial. É o que eu estou percebendo isso. Ótima pergunta e a resposta é sim. Porque a gente percebe pelas notícias, pelas matérias, pela internet, que as pessoas têm interesse em novidades da ciência e têm interesse nas questões espíritas. E eu sinto um pouco também que as pessoas faltam nas pessoas uma visão de que o espiritismo, por si só, tem um lado científico que capaz de se desenvolver. Creio que no período da tarde a gente vai ter
a apresentação do professor Silvio Chibene, do Ademir, que vão ajudar a dar mais clareza nesse aspecto. A gente não precisa necessariamente de outras ciências para validar o caráter progressivo do Espiritismo. Kardec disse lá na Gênesis, se a ciência mostrar algum erro, e aí a impressão que eu fico é que ganha-se atenção, passa-se como moderno a quem consegue achar um defeitinho do Espiritismo e critica. Não precisamos mudar porque o caráter progressivo do Espiritismo, a gente lê o Kardec recomenda que a gente vá lá e modifica. Mas ninguém pensa que nas ciências, caráter progressivo é fazer desenvolver o próprio conhecimento sem criticá-lo. E muitas vezes o que parece criticar não é bem uma crítica, é um desenvolvimento além do que a teoria anterior não vale. O pessoal diz que a física quântica substituiu a clássica. Não, a clássica continua válida no limite de fenômenos para os quais ela era válida. E mais, tem um princípio, me corrijam os colegas se eu usar de correspondência, acho que é isso, né? Me corrijam se eu estiver falando errado. Que é um princípio lógico, básico, que diz o seguinte: para os fenômenos em que a física clássica explica muito bem, a quântica não pode dar diferente, senão está errada. A teoria da relatividade, por exemplo, nos limites de velocidades baixas, dá o mesmo resultado da teoria clássica. Senão está errado. Porque a clássica está correta no limite de fenômenos. Então, no Espiritismo, vai chegar um momento que a gente talvez descubra nuances nos fenômenos mediúnicos, ou descubra fenômenos novos, que a gente precisa dar passo seguinte, mas o passo seguinte não significa dizer que o Espiritismo está errado. E a gente precisa valorizar isso no Espiritismo. Não significa desdizer o anterior, né? Exatamente. E a gente precisa criar essa cultura de valorizar a nossa doutrina. O que mais? Para quem quiser conhecer mais alguma coisa sobre o Alexandre, tem no Jornal Correio Fraterno, a entrevista dessa edição foi sobre física quântica. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que você, como editor, vai orientar e administrar os conflitos de ideias nesse jornal? Boa pergunta. Esse é um desafio. Por quê? Porque a gente sabe, que nem como o Jader comentou, a gente vai colher de um que um acha, de outro que o outro acha, e vai tentar construir uma forma de orientação e, por exemplo, divulgar, né, alterar o site, colocar orientações mais gerais. Mas qual que é a diferença nossa para um periódico usual? É o fato de a gente ser espírita, e o espiritismo não ser só o caráter científico. Então, como o processo é humano, a gente vai exigir, a gente está implícito, e se não tiver implícito a gente vai escrever e lembrar a pareceristas e autores que críticas, comentários sejam feitos da maneira o mais fraternal possível. A gente analisa a ideia, não o autor. A gente orienta para tornar talvez um detalhe mais claro ou enriquecer a análise de um certo texto ou de um certo artigo, mas sem os extremos de conclusão. André Luiz falou tal coisa lá que está total desacordo com o espiritismo. Vou jogar fora, André Luiz? Não. Esse ponto talvez a gente mereça confrontar e a gente rever, mas tem um monte de pontos bons. Então, esse é um exemplo que passou agora na cabeça. A gente vai tentar, tanto quanto possível, na nossa tarefa de editores, de estar fazendo essa orientação nos dois papéis, de autor e de revisor. Então vamos agradecer mais uma vez ao Alexandre. A ideia está lançada, Alexandre, agora é com você e com o Ademir, para estimular os demais. Uma revista científica tem que ser aberta para tudo. Na minha área de física, a gente tem revistas, primeiro, de física, então não publica pesquisas em biologia em certas revistas de física, e dentro da gama de revistas de física a gente tem algumas dedicadas a magnetismo, outras a astronomia, outras a ótica, outras a teoria, outros aspectos matemáticos, etc. etc. Então isso não é definir um escopo e um objetivo para um periódico não é uma atitude incondizente com isso que a gente quer. Eu acredito que a teoria espírita é capaz de explicar satisfatoriamente uma gama de fenômenos que a gente chama de espíritas, outros chamam de outros adjetivos, não importa. Então, como eu considero isso, eu quero
que a revista se dedique a publicar artigos que desenvolvam e explorem. Para os fenômenos em que a física clássica explica muito bem, a quântica não pode dar diferente, senão está errada. A teoria da relatividade, por exemplo, nos limites de velocidades baixas, dá o mesmo resultado da teoria clássica. Senão está errado. Porque a clássica está correta no limite de fenômeno. Então, no Espiritismo, vai chegar um momento que a gente talvez descubra nuances nos fenômenos mediúnicos, ou descubra fenômenos novos, que a gente precisa dar passo seguinte, mas o passo seguinte não significa dizer que o Espiritismo está errado. E a gente precisa valorizar isso no Espiritismo. Não significa desdizer o anterior, né? Exatamente. E a gente precisa criar essa cultura de valorizar a nossa doutrina. O que mais? As pessoas precisam ter títulos de mestre ou doutor, mas que estimule o estudo e a forma mais clara, mais objetiva de externar o resultado do estudo. E nisso, a gente define, né, a ideia de contribuição original, porque outra intenção nossa não é competir com as revistas tradicionais espíritas, Formador, Sistema Nacional do Espiritismo e muitas outras, os jornais espíritas que a gente tem.